Hoje é o primeiro vídeo da série Guia do Jardim em Casa. E nada melhor para começar do que começarmos a semear, que é daquelas tarefas de jardinagem que dá imenso gosto de fazer, porque nós conseguimos ver o processo todo, desde a sementinha que germina, que é um bebê, e que vai crescendo e se transforma numa planta adulta. E esta altura da primavera é a altura ideal para semear. E não precisa de muita coisa para semear. Pode utilizar os recipientes todos que tenha em casa, caixas de ovos, caixas de fruta, frascos de iogurte, potes de iogurte, etc. Eu aqui vou fazer dois tipos de sementeiras. Uma sementeira em tabuleiro e uma sementeira em local definitivo, num vaso. A técnica é ligeiramente diferente e por isso é que eu vou dar as duas hipóteses. E o que é que nós podemos semear nesta altura? De tudo um pouco. Hortícolas, aromáticas, flores de época, para termos um bocadinho de tudo. E o que é que nós temos que saber para começar a semear? Temos que saber que precisamos de um substrato fininho, um substrato para sementeiras, porque estamos a falar de sementes que são bebés e que para germinarem não gostam de ter muitos obstáculos à sua frente. Por isso o que é que nós vamos fazer? Primeiro vou fazer aqui a sementeira em tabuleiro e depois vou fazer a sementeira em vaso, com os espaços diferentes para cada uma delas. Vou começar por, isto pode-se fazer na dita caixa de ovos, na caixa da fruta, etc. O procedimento é o mesmo. O que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui, encher isto com o dito substrato. Tenho que calcar um bocadinho, porque ele é muito fofinho. Já tenho cada um destes quadradinhos cheios de substrato e agora vou semear. E o que é que eu preciso saber para semear? Preciso ter o cuidado de não colocar muitas sementes em cada um dos alvéolos, porque senão depois é como se fossem 20 pessoas num T0, elas não vão sobreviver. E depois, quando vou comprar as minhas sementes, devo ter o cuidado de comprar aquelas que têm a validade maior. Significa que já não estão assim há muito tempo no pacote, porque muitas vezes as sementes perdem a capacidade germinativa ao longo do tempo. Temos aqui a nossa salsa, nós também podemos comprar a salsa em planta, como vamos ver no outro vídeo, mas é muito divertido se semearmos desde o início. Vamos ver, as sementes da salsa são pequeninas, mas conseguem-se mais ou menos contar. Eu não devo pôr mais do que 3 em cada um destes orifícios, destes alvéolos. Depois o que é que eu tenho que fazer? Enterrar ligeiramente. Eu não posso enterrar muito para não lhe dificultar a subida, não é? A germinação da semente, mas também não posso deixar pôr muito à superfície, porque se vou colocar estes tabuleiros no exterior, tenho insetos, tenho pássaros que vão chamar um pitel a estas pequenas sementinhas. Vamos calcar, se acharmos que é necessário podemos pôr um bocadinho mais de substrato em cima. O procedimento é exatamente igual, qualquer que seja a sementeira. Há umas sementes que são maiores e que são mais fáceis e conseguimos só colocar uma ou duas. Uma não, devemos ter sempre 2 ou 3 e há aquelas que são mais pequeninas que vamos ter o cuidado de não colocar muitas. Depois o que é que precisamos de fazer? Regar. Nunca se regam sementeiras com um regador. Regamos sempre com um pulverizador. Este pulverizador é muito bom porque nós damos-lhe aqui um bocadinho de gás e depois podemos aqui travá-lo e não precisamos estar sempre com aquela força que é uma grande chatice às vezes com os pulverizadores. Portanto, este pulverizador dá muito jeito por isso. Depois, como é que eu faço a sementeira direta? A sementeira direta eu vou pegar num vaso com drenagem, mas vou ter que lhe fazer uma drenagem extra. Vou pôr aqui uma camada de argila. A seguir coloco uma camada de geotêxtil para evitar que o substrato seja arrastado e que as raízes das plantas depois toquem na água que ficar aqui em excesso e vou colocar o meu substrato. O que é que acontece? O que é que eu vou semear aqui diretamente? Vou semear coentros, que é uma coisa que eu gosto muito de ter. É das plantas que é mais difícil de ter, porque é muito sensível, temos de estar sempre a semear, por isso mais vale semear logo um vaso grande. E ela também não gosta muito às vezes de ser transplantada destes alvéolos para aqui, porque é muito sensível. Portanto, vamos aqui fazer a nossa sementeira de coentros diretamente. Os coentros também são fáceis, porque têm uma semente grande, é fácil de contar. O que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui um buraquinho no meio e vou colocar umas 5 ou 6 sementes e vou tapar. E tenho os coentros semeados. E depois vou regar outra vez. Portanto, semear não tem ciência nenhuma, é apenas isto. Agora, o que é que tem alguma ciência? São os cuidados de manutenção.
O que é que eu nunca pode falhar com as minhas sementeiras? Rega. Eu muitas vezes tenho que regar de manhã e à noite se estiver muito calor. Porquê? Porque para germinar as sementes precisam de ter umidade. Se não existir, elas não vão germinar nunca. Depois, as sementeiras nunca devem ser colocadas ao sol direto. Vão ser colocadas numa zona com muita luz, mas não precisam de sol direto porque elas ainda não têm folhas, não fotossintetizam. Depois, as sementes ao fim de 3, 4 semanas germinam. Se não acontecer nada, é porque elas não vão germinar mesmo e o melhor é começar outra vez o processo de sementeira. Se ao fim de 3, 4 semanas começarem a germinar, ótimo. Daqui a 6, 7 semanas vamos olhar se há uma grande quantidade delas em cada um dos alvéolos, vamos selecionar as mais fraquinhas e deixar só as mais fortes. Aqui fazemos o mesmo. Se começarem a nascer muitas plantas, vamos deixá-las crescer um bocadinho para deixarmos só 1 ou 2 pés de coentros que queremos que cresça forte. E depois, quando é que transplantamos estas plantas? Quando elas tiverem pelo menos 5 ou 6 folhas definitivas e uns 7 a 10 cm de altura. Aí elas conseguem ser transplantadas sem sofrerem muito. O ideal é transplantá-las para um vasinho um bocadinho maior e só depois diretamente para o jardim ou para a horta ou para a floreira da varanda. Mas também pode pô-las diretamente no terreno, aí vai ter que ter mais cuidado porque elas são muito pequeninas e ainda são muito sensíveis. Atenção que as hortícolas e as aromáticas precisam de ser fertilizadas, portanto, a partir do momento que agora em sementeira não precisam, mas depois, quando forem para o terreno, precisam, portanto, mensalmente, agora nos meses de primavera e verão, convém fertilizá-las. E há uma coisa que eu não disse, mas que é muito importante, devemos sempre colocar uma etiqueta nas nossas sementeiras com o dia e com o que semeamos, senão depois não nos lembramos e não sabemos se já devia ter germinado ou não e muitas vezes não sabemos o que é que semeamos e depois temos que andar a adivinhar. Mas como veem, é muito simples semear em casa com utensílios que tem sempre à mão. Não perca o vídeo da próxima semana porque vai ser sobre plantas aromáticas que consegue cultivar facilmente em casa.